Olá pessoal, uma satisfação então nós estar podendo começar as nossas aulas, né? Então agora a gente realmente começa a avançar no conteúdo da disciplina, tá? Então eu já vou passar para vocês o cronograma da nossa disciplina, como que ela está organizada, quais são os temas que nós vamos abordar ao longo dessas 12 semanas de aula, né, que nós temos pela frente. No vídeo anterior, então, a gente conversou de que forma que vai ser a metodologia da nossa disciplina, né? Então foi um vídeo de apresentação para vocês me conhecerem e entender como que eu planejei, né, essa disciplina para nós. E nesse, então, a gente começa a andar, né, dentro do conteúdo da nossa disciplina. Tá? Então a gente começa a avançar no conteúdo da nossa disciplina. Bom, esse primeiro vídeo, tá? Esse primeiro tema que nós vamos falar hoje, é um tema de introdução, tá? Vocês vão ver que nós vamos abordar vários conceitos, nós vamos pincelar alguns conceitos que nós vamos ir abordando ao longo da disciplina, tá? Mas que é importante para vocês já começarem ou a recapitular, né? Ou a relembrar, tá? Ou a começar já a familiarizar-se com esses tópicos, com esses temas, tá? Porque ao longo da disciplina eles vão ser muito importantes para nós entender o mecanismo de diferentes drogas, tá bem? Hoje, então, nós vamos fazer uma introdução à farmacologia, né? Uma introdução aos temas, os conceitos, pontos chaves que a gente precisa ter para compreender, né, o mecanismo de ação das diferentes substâncias no nosso organismo, tá? Então, hoje é uma aula que nós vamos pegar vários conceitos e nós vamos andando ao longo da disciplina, tá? Então, eu sou o Cláudio e hoje, então, nós vamos fazer a introdução à farmacologia das dependências químicas, tá? Aqui eu tenho para vocês o cronograma da nossa disciplina, tá? Como é que ela está organizada? Bom, então nós vamos ter 12 encontros, como nós falamos no vídeo anterior, tá? Hoje, essa introdução, né, esse encontro, nós puxando alguns conceitos, relembrando alguns conceitos, né, se familiarizando a outros, tá? Na nossa próxima aula, na semana que vem, nós vamos falar sobre farmacocinética e farmacodinâmica, tá? De que forma as diferentes substâncias atuam no nosso organismo, né? Então, o que o nosso corpo faz com uma droga e o que uma droga faz com o nosso corpo, tá? Então, nós vamos falar um pouco sobre esses aspectos, tá? Geral, não somente para as drogas, né? Mas isso é no ponto de vista de funcionamento do nosso organismo, tá? Não somente com substâncias psicoativas, mas com qualquer substância, tá? Vamos falar um pouquinho da transmissão nervosa, aí já no nosso terceiro encontro, né? Então, a transmissão nervosa, os diferentes mecanismos de dependência química, tá? De que forma que as drogas realizam, né, conseguem fazer com que a pessoa se torne dependente. Hoje nós vamos abordar, nós já vamos introduzir alguns conceitos, alguns pontos, né, esclarecer alguns pontos já com a introdução para nosso terceiro encontro. Depois vocês percebam que a gente vai ter, durante 6 encontros, né, nós vamos ter por classes de drogas, tá? Então nós vamos ver as drogas depressoras, as perturbadoras e as estimulantes. Tá? Então nós vamos ver, quando nós chegarmos nesses encontros, nós vamos falar sobre essas drogas que estão ali, tá? E nós vamos falar todas as características dela, tá? Então nós vamos vir vendo geral, e aí quando nós chegar nesses pontos, aí nós vamos focar naquela droga, tá? Então as particularidades de cada uma delas, tá? E por fim, políticas públicas sobre drogas, redução de danos e legislação, um pouco sobre a legislação brasileira sobre o consumo de drogas, tá? De que forma podemos reduzir os danos causados pelas drogas aos indivíduos, tá? E também as políticas públicas, né? O que se tem feito para tentar diminuir o número de usuários, tentar, né, perder menos gente para a droga, tá? Vamos falar um pouquinho sobre as análises toxicológicas, né? Então, o que se tem feito, como é que se descobre a quantidade de droga que um indivíduo utilizou, né? É um pouco de toxicologia e química forense, né? Que a gente vai falar. Quais os testes que são realizados para detectar os diferentes tipos de drogas, né? Então, quais os ensaios biológicos podem ser utilizados para detectar drogas, tá? Isso é muito interessante para quem
porventura almeje, né, por exemplo, trabalhar na polícia científica, né, nos órgãos forenses, né, então é um aspecto bem interessante, né, para quem esteja planejando lá na frente algo voltado para essa área. E também, por fim, nós vamos falar do uso de drogas nas escolas, né, no ambiente escolar. Como essa disciplina nós temos colegas da licenciatura, né, da biologia e licenciatura, é muito interessante que a gente tenha essa formação para esses profissionais, uma vez que os docentes, né, os professores, eles por vezes vão passar mais em contato com os alunos do que os próprios pais, né? Então eles vão ter um convívio com os alunos e por muitas vezes eles podem perceber alguns aspectos, perceber algumas características que podem ajudar, sim, né, em que esse aluno, que essa criança, esse jovem, esse adolescente, ele acabe saindo para o mundo das drogas, né? Ele consiga não ter grandes problemas, ele consiga ter dar um suporte, né, a este adolescente, essa criança, né, enfim. Então é muito bom, né? Nós temos desde o docente, né? Então nós temos profissionais em todos os pontos da linha, tá? Então isso é a única maneira de nós tentarmos uma luta contra as drogas é se nós enfrentarmos ela com todos os profissionais, né? Com nós atuando nas diferentes classes, não só na repressão, mas também na conscientização, né? na prevenção. Então, isso tudo nós vamos falar na parte final da nossa disciplina, né? Os 3 últimos encontros vão ser focados em tentar diminuir, né, o número de pessoas, o número de indivíduos que se perdem todos os dias, né, para o uso das drogas, tá bem? No vídeo anterior eu fiz uma pequena confusão, eu corrigi no vídeo, mas eu resolvi aqui colocar só para fixar para vocês, né? Eu falei que a nossa disciplina era uma disciplina de sistema 2, tá? 2 notas de exame, mas na verdade a nossa disciplina é uma disciplina de sistema 1, com 2 notas e um exame. Tá? Eu fiz uma correção ali embaixo do vídeo, mas eu achei mais seguro já relembrar vocês aqui. Tá? Aquilo que a gente conversou, né, sobre as avaliações, atividades semanais a cada 2 semanas, nós vamos avaliar também a participação de vocês nos fóruns da disciplina, tá? Então nós vamos ter cada tópico com o seu fórum, tá? O tópico dessa semana já está aberto, né? Então algumas semanas nós vamos ter discussões no fórum, outras semanas nós não vamos ter, não se preocupem, tá? Sempre vocês vão ser avisados, então também não se preocupem de eu não sabia que tinha, né, a discussão no fórum, todos vocês vão ser avisados, tá? As notas, como a gente conversou, a divisão de notas, o grupo da disciplina do Telegram, eu oriento vocês, né, que participem do grupo, porque é uma forma, né, de um contato mais rápido, né, entre nós. Então, eu abrir um fórum, alguma coisa, eu consigo ali mesmo já avisar vocês todos, então fica um pouco mais fácil da gente se comunicar, né? E também o meu e-mail, tá? Então eu tenho esses dois endereços de e-mail. O que vocês precisarem, qualquer solicitação, qualquer alteração, qualquer dúvida, o que for preciso da disciplina, podem me escrever, tá? Eu tenho acesso aos dois, então é uma forma rápida, né, da gente entrar em contato um com o outro e esclarecer, né, as dúvidas, o que for necessário. Tá bem, pessoal? Bom, então vamos começar a nossa disciplina entrando no conteúdo mesmo, tá? Falando um pouco sobre o que é um fármaco, tá? Então a gente precisa, primeiro de tudo, ter alguns conceitos na nossa cabeça, que é a nossa aula de hoje, para nós conseguir entender o complexo mundo das drogas, né? Nós vamos ver que tem vários tipos, e alguns tipos nós nem vamos observar aqui, nós vamos estudar as principais, né? Mas a gente precisa ter alguns conceitos. Então, um fármaco, por definição, é uma substância que tem uma estrutura química conhecida, né? Capaz de que, quando ingerida, causar um efeito em um organismo, tá? Essa substância, ela pode ter diversas origens, né? Nós podemos, por exemplo, ter substâncias extraídas de plantas, né? Os fitoterápicos. Nós podemos ter substâncias sintéticas, né? Criadas em laboratório.
diferentes substâncias, tá? Também o organismo, diversos organismos, né? Nós temos fármacos para diversos organismos e os efeitos mais variados ainda, tá? Então nós temos diferentes substâncias causando diferentes efeitos em diferentes organismos, tá? Então nós temos fármacos no nosso organismo, nós temos fármacos que atuam em diferentes sistemas, em diferentes órgãos, né? Por exemplo, nós temos fármacos atuando na tireoide. Eu trago o exemplo aqui da levotiroxina, né? Ela é um medicamento utilizado para regular a glândula da tireoide, né? Ela é muito utilizada por pacientes, por indivíduos que possuem hipotiroidismo, né? Então eles tomam uma suplementação com levotiroxina, né? Nós temos também, por exemplo, o omeprazol, né, que é utilizado no estômago, né? Ele tem um efeito no estômago, né, no processo de digestão. Ele é muito utilizado, né? Um exemplo de fármaco atuando no sistema digestório. Nós temos também o tamarine, né? O tamarine, ele é um fitoterápico, ele é um extrato, né, que atua no intestino, então regulando o trânsito intestinal. Em pacientes que tenham problemas intestinais, ele é muito utilizado, né? É um exemplo de um fármaco atuando nos intestinos. Nós temos fármacos que atuam nos pulmões, né, os broncodilatadores, né, que facilitam as trocas gasosas, o processo de respiração. Trago como exemplo o Brondilat, a acebrofilina. E também nós temos fármacos que atuam nos rins, né, que são muitos fármacos que regulam a pressão arterial, eles atuam nos rins, né? Então, aqui eu trouxe como exemplo a hidroclorotiazida, tá? Isso tudo para mostrar para vocês que nós temos, como eu disse, diferentes fármacos com atividade em diferentes órgãos e diferentes o fármaco de diferentes origens, né? Por exemplo, nós temos fármacos sintéticos, fármacos que são fitoterápicos obtidos de plantas, né? Então, essa ampla variedade de fármacos, tá? E nós temos os fármacos que atuam no nosso sistema nervoso. Então, estes são conhecidos como substâncias, como fármacos com atividade do sistema nervoso, ou seja, substâncias psicoativas, substâncias que têm atividade no sistema nervoso. Tá? Tenho como exemplo aqui o Rivotril, né? Uma das substâncias psicoativas muito utilizadas, comumente utilizada, né? Há muitos anos já é utilizado o clonazepam, né? Que tem um efeito no sistema nervoso. Tá? Mas é importante da gente saber que não somente fármacos possuem atividade no sistema nervoso central, como também outras substâncias, quer sejam elas lícitas ou ilícitas, né? Então aqui como exemplo eu trouxe o cigarro, né? A nicotina é uma substância com atividade no sistema nervoso central. Nós temos o crack, né? Que é um derivado da cocaína e tem atividade no sistema nervoso. A própria cocaína, né, as drogas alucinógenas, né, então nós temos o LSD, o êxtase, que agem no sistema nervoso central, a maconha, né, com atividade no cérebro, e também nós temos as bebidas alcoólicas, né, o álcool, né, que tem uma atividade importante no sistema nervoso central. Tá? Isso mostra que as substâncias psicoativas, elas não são somente substâncias ilícitas, né? Então nós podemos encontrar substâncias psicoativas no supermercado, nós podemos encontrar na farmácia, né? Ou no mercado ilegal, tá? Mas elas não são somente do mercado ilegal, tá? E elas têm diferentes efeitos, assim como nós vimos diferentes fármacos, né? No nosso sistema nervoso, né? Cada uma dessas substâncias vai ter os seus efeitos, tá? Bom, o nosso cérebro, né, então, é um centro de comando do nosso corpo, né? Ele é responsável por controlar diversos pontos importantes da nossa sobrevivência, né? Comportamentos, atitudes, pensamentos, diversas funções nós temos no nosso cérebro. Tá? Nesse slide vocês conseguem ver um pouco, né, de forma simples, as principais funções coordenadas pelo nosso cérebro em diferentes regiões. Isso é interessante de nós observarmos as diferentes regiões, né, e o controle de diferentes regiões, porque quando nós começamos a abordar as drogas, né, essas
que a gente falou lá no cronograma, nós vamos ver que determinada droga causa determinado efeito. E quando nós temos um mapa do nosso cérebro, a gente entende por que ela age naquele lugar e por que nós vimos aqueles efeitos nos indivíduos. Tá? Então é bem interessante a gente ter em mente as diferentes funções do nosso cérebro. De novo, não se preocupem que nas aulas que nós vamos falar sobre comportamento, sobre os efeitos, né, das substâncias, nós vamos abordar cada uma das regiões do cérebro e as suas características, tá? Só para relembrar vocês. Bom, então quando a gente escuta a palavra droga, né, a primeira coisa que vem na nossa cabeça são as drogas ilegais. Né? Então nós temos maconha, cocaína, crack, né, diversas drogas ilícitas, né, substâncias ilícitas, que são as primeiras que vêm na nossa cabeça quando a gente fala em drogas. Né? A palavra drogas não remete a isso. Mas também, né, relacionado às substâncias psicoativas, né? Mas a gente precisa ter em mente que nem sempre as drogas são consideradas as substâncias ilícitas, né? Por exemplo, o cigarro, ele é uma droga, né? O álcool, né, as bebidas alcoólicas são uma droga. Né? Então, todas também nós temos, né, geralmente relacionadas às substâncias psicoativas, né, mas na verdade um fármaco é uma droga. Tá? Então, a gente, na nossa disciplina, vocês vão ver, nós vamos se relacionar, nós vamos falar sobre o álcool como uma droga, como o tabaco, como todas as outras. Tá? As drogas, elas têm essa capacidade de desenvolver dependência e tolerância. Né? O que é isso? O indivíduo ele sente falta dessa substância, né? Ele se torna dependente dessa substância. Né? E nós temos alguns fármacos que podem ser drogas. Né? O exemplo mais claro é o Rivotril, né? Que vira uma droga de abuso, né? Onde as pessoas utilizam ele não só para os fins medicinais, como ele foi desenvolvido, mas como um entorpecente. Né? Então nós sempre temos essa sensação, né, de que drogas são as drogas ilícitas, mas é importante a gente também relacionar as drogas lícitas, né, como o Rivotril é uma droga lícita, a bebida de álcool, o cigarro, que também são drogas. Tá? Bom, um pouquinho da história, né? Então, há muito tempo atrás, né, lá por 1890, se comprava heroína na farmácia. Né? Então nós tínhamos a heroína como um substituto não viciante da morfina e como um remédio contra a tosse de crianças. Né? Vocês imaginem, os que têm filho da disciplina, os que têm filho comprando na Panvel um frasquinho de heroína para tosse. Né? Hoje em dia é algo absurdo da gente pensar, da gente conseguir imaginar, né? Mas já foi. Né? Então isso há muito tempo atrás, mas já foi. Tá? Não no Brasil não é muito comum, mas nos Estados Unidos tem uma droga chamada Purple Drunk. Tá? É uma droga que é feita de uma mistura de xarope de codeína, né? É um xarope para tosse que tem codeína, um dos derivados do ópio. Né? Então ele vai ser derivado da mesma planta que deriva a heroína, né? Que deriva a morfina. E eles utilizam este xarope misturado com refrigerante de limão, né, e tomam essa bebida. Né? Ela é uma droga de abuso. Né? Nos Estados Unidos ela é muito feita, né, e utilizada principalmente pela comunidade de rappers, né, dos Estados Unidos. Eles utilizam muito essa droga. Tá? No mundo a gente tem essas características, né, de drogas mais regionalizadas, digamos assim. Né? Então nós temos, por exemplo, na Europa, um grande consumo de heroína. Nós temos algumas drogas, né, que em alguns lugares da Europa, as drogas sintéticas. Então nós temos essas regionalizações, né, de determinadas substâncias. Tá? Aqui eu tenho algumas propagandas. Né? A primeira ali é uma pastilha de cocaína, né, que ela tinha extratos de 2 miligramas de cloridrato de cocaína. Tá? O cloridrato de cocaína é a forma mais pura da cocaína. Né? A pasta base que a gente vê falar nos noticiários é a pasta base de cocaína. Né? Então, vocês imaginem, é uma pastilha para a garganta. Tá? Então,
A cocaína ela tem esse efeito de estimulante, né, de revigorar, digamos assim. Não é à toa que na propaganda dizia, né, um gargarejo seco muito enérgico, né? Então ela energiza os usuários, né? Ela deixa as pessoas com uma sensação de energia, eufóricas. Nós tínhamos também vinhos, né, bebidas que continham extratos de coca na sua formulação, né? Aqui nós temos o Coca Wine, né, que foi uma bebida, né? Até ali na propaganda eles falavam sobre a sonolência, né? Então tornava o indivíduo mais se sentia melhor, né? Ele era como um elixir, né, para a mente e para o corpo, então fazia o indivíduo se sentir melhor, tá? E também o Marianne Wine, né, que era também uma espécie de um vinho, né? Inclusive eles até falam, né, que ele era um bom xarope, um bom vinho, uma bebida boa para depois da gripe, né, da influenza. Então ele também tinha essas características, né, de revitalizar a mente e o corpo, né, de fortificar, de o indivíduo se sentir energizado. Tá? Isso tudo são efeitos da cocaína, né? São os efeitos da coca, né? O extrato de cocaína, que ele dá esses efeitos na mente, né, das pessoas. Então a gente vê que muita coisa que não era considerada droga é. E isso nós vamos ver quando a gente for abordar as drogas separadas, né? A gente vai ver que na história muitas das drogas que a gente tem hoje elas não eram consideradas drogas, né? Um exemplo clássico que tem é o LSD. O LSD ele não era droga, ele foi planejado como um fármaco e a OMS viu que ele tinha um potencial de desenvolver dependência nas pessoas, né? E aí ele foi classificado como uma droga, tá? Então, é uma droga ilícita, né, no caso, tá? Então, só um pouquinho da história. Bom, nós temos também, então nós temos, dentre as drogas, nós temos diferentes tipos, né? Então nós temos drogas sintéticas, drogas derivadas de plantas, né? Nós temos drogas injetáveis, nós temos drogas que são aspiradas, nós temos drogas que são colocadas sublingual, que são colocadas na boca, né? Nós temos drogas que causam seus efeitos pela fumaça, através da fumaça, nós temos drogas que são líquidas, nós temos diferentes tipos, causando diferentes efeitos e com diferentes aplicações. Tá? Então isso mostra o quão difícil é, né, a luta e qualquer esforço que é feito no mundo para vencer as drogas. Tá? Porque além de nós termos essas diferenças, tipos, efeitos e aplicações, nós temos assim, ó, por exemplo, a cocaína que é vendida em Rio Grande é uma, a cocaína que é vendida no Rio de Janeiro é outra, a cocaína que é vendida na Colômbia é outra. Isso por quê? Dependendo do lugar, da característica social dos consumidores, essa droga ela precisa ser barateada ou não, né? Então, o traficante ele adiciona diversos produtos, diversas, digamos que contaminantes, entre aspas, a essa droga para fazer render mais, né? E ele obter mais dinheiro. Então, isso mostra o quão difícil é o combate das drogas, porque além de nós termos uma ampla gama de drogas, nós temos essas características, essas regionalizações, né? Nós temos também a mistura de drogas, né? Então, já existe indivíduos que usam cigarro de maconha com um pouco de crack. Então, nós temos mistura de efeitos, né? Rivotril e bebidas alcoólicas. Então, nós temos diversos misturas. Então, é uma luta muito grande, né? São esforços muito grandes que todos nós profissionais a gente tem que enfrentar, né? Então, não é tão simples quanto parece, né? A gente vai ver ao longo da disciplina que se entende os mecanismos da cocaína, do crack, mas não se consegue combater, né? Por ter tanta variedade, por ter tantas características distintas, nós não temos um manualzinho, uma receita de bolo do que se pode ser feito, tá? Bom, então nós temos, mesmo nós temos essa ampla gama, né, de tipos de drogas, né, de drogas especialmente falando, nós conseguimos classificar elas em 3 grandes grupos, tá, com base nos seus efeitos no cérebro, no sistema nervoso. Tá? Então nós temos as drogas depressoras, né, que são, por exemplo, o álcool,
os derivados do ópio, né, que são potentes anestésicos. Nós temos os ansiolíticos, os hipnóticos, medicamentos que induzem ao sono, ou seja, eles são depressores. Anotem aí, depressores não no sentido de depressão, tá? Não de causar depressão. Depressão é uma patologia, tá? Depressoras porque elas diminuem a atividade cerebral, ou seja, elas diminuem o funcionamento do nosso cérebro. Elas deprimem a atividade cerebral, tá? Nós temos também as estimulantes, né? Então, se as depressoras diminuem, as estimulantes aumentam a nossa atividade cerebral, né? Então, nós temos as mais conhecidas, né? Aí, anfetaminas, a cocaína, o speed não é muito comum no Brasil. O cigarro, né? A nicotina presente no cigarro, a cafeína, tá? Claro que dadas as proporções, né? Mas a cafeína é muito fácil da gente ver que muita gente não gosta de café até entrar na universidade, né? A pessoa não gosta, não toma café, aí ela começa a universidade, ela começa a ter provas de manhã cedo, ela começa a ter aulas que começam às 8 da manhã e vão até meio-dia, então ela fica cansada, ela está sonolenta, então ela toma mais café para se manter acordada. Né? Então a cafeína é uma substância muito comum da gente ver, né? Os mecanismos dela de estimulante, né? Que a pessoa fica acordada, fica alerta. Né? Também é muito fácil de ver o mecanismo de dependência, né? Então muitos que tomavam uma xícara de café e ficavam acordados há um ano atrás, hoje se eles tomam uma xícara de café é como um copo d'água. Né? E a xícara também brinco que a xícara aumentou, a xícara era assim, hoje ela já é um balde. Né? Então a cafeína é muito fácil da gente ver. Tem a teína também, que é presente em chás, e a teobromina. Né? A teobromina está presente no cacau, né, no chocolate que a gente come, e ela explica aquilo que nós muitas vezes abrimos uma caixa de chocolate, a gente come todinha e nem se dá conta. Né? Então a teobromina tem essa capacidade, né, de causar de causar efeitos no nosso sistema nervoso central que faz com que a gente queira comer a caixa inteira. Tá? Então, não é à toa que nós temos os chocolatras, né, que são apaixonados por chocolate, porque ele tem compostos, sim, que vão agir no nosso sistema nervoso central. Tá? Também nós temos as classes das drogas perturbadoras, ou seja, elas perturbam a atividade cerebral. O nosso cérebro, né, a comunicação dentro do nosso cérebro, ela é através de sinapses. Tá? Então, a comunicação entre neurônios, ela é através de sinapses. Né? Então, são neurônios que partem de uma região, chegam em outra região e liberam neurotransmissores. O que as drogas perturbadoras fazem? Elas criam outras conexões não comuns. Né? Então, nós temos neurônios que saem de determinadas regiões e chegam em determinadas regiões, liberando neurotransmissores. Sob a influência das drogas perturbadoras, eles não chegam nas regiões que eles deveriam chegar e bagunça todas essas conexões, entendeu? Então elas causam uma perturbação no nosso sistema nervoso central, chamadas as drogas perturbadoras. Né? Então, as mais conhecidas, né, o LSD, as drogas sintéticas em especial aqui, são todas perturbadoras. Né? E nós temos a maconha também como uma droga perturbadora. Tá? Ao longo da disciplina, como eu falei, nós vamos ter um tópico só de depressoras, só de estimulantes e só de perturbadoras. Tá? Aqui é uma pincelada geral para vocês pegarem os conceitos chaves dessas drogas. Bom, drogas depressoras, como eu falei, então nós temos aqui duas figuras de um cérebro. Né? Então nós temos um cérebro normal, né? Sem efeito de álcool, né? Sem ingestão de álcool, e nós temos um cérebro que teve, né, uma ingestão de álcool. Tá? Então nós vimos, quanto mais escuro está esse cérebro, menor a atividade cerebral. Né? Então vocês reparem o quão escuro está esse cérebro, né? Indicando que diminuiu a atividade cerebral desse indivíduo. Né? Eu até ia deixar essa conversa para nosso tópico de álcool, mas isso é uma das abordagens que causa muita discussão, né? Mas como que o álcool ele é depressor se quando eu bebo eu fico alegre ou eu fico triste, mas eu me sinto mais desinibido, eu converso mais, eu faço mais conexões, eu converso com muito mais pessoas, né? Eu me sinto mais à vontade. Isso se dá porque o álcool, a primeira região do nosso cérebro que ele diminui a atividade é justamente a região responsável pelo nosso controle social.
Então a gente tem essa sensação de estar estimulado, de estar, né, desinibido, justamente porque essa região ela está inibida. Então nós tiramos o controle do nosso cérebro, né? No tópico de álcool a gente entende bem claro o que acontece e por que nós ficamos mais desinibidos, conversando mais, né? Interagindo mais com as pessoas ao nosso redor, tá? Não à toa, no Brasil, como em outros lugares do mundo, né, tem uma legislação de trânsito bem pesada, né, sobre o consumo de álcool. Isso se dá porque, como eu falei, né, então pequenas doses já do álcool já são capazes de causar potentes efeitos no sistema nervoso, né, principalmente a diminuição da atividade cerebral. Então vocês imaginem que vem um indivíduo dirigindo o carro a 60 km por hora, né, 40, 50 km por hora, e inesperadamente ele precisa frear o carro, ele precisa pisar no pedal de freio e parar o veículo, né? Então vocês imaginem, se a parte do cérebro responsável pela atenção, por esse indivíduo estar prestando atenção, ela está inibida, esse tempo de resposta dele vai ser muito maior, né? E com isso ele pode causar um acidente, ele pode, né, atropelar alguém, enfim, ele vai ter os problemas. Então, por isso que a legislação bate muito em cima, não só do álcool, né, de outras drogas também, mas o álcool em especial, por causa disso, porque ele diminui a atividade cerebral e diminui o estado de alerta, o estado de atenção do indivíduo frente, né, a algum problema. Drogas estimulantes, né, então, como eu falei para vocês, essas drogas estimulantes, elas estimulam a atividade cerebral, né? Então elas aumentam a atividade cerebral, né? Nós temos como drogas estimulantes, né, a cocaína, né? Então a cocaína, ficou esse artigo 2 aqui, tá? Porque essa aula eu tinha planejado primeiro como a nossa aula presencial, né? Então nós tínhamos um primeiro artigo que nós ia conversar em aula, mas não deu. Então me desculpem pelo artigo 2, ali desconsiderem, né, o nosso artigo 2, tá? Mas são os efeitos agudos da cocaína, né, no cérebro humano, tá? Eu vou disponibilizar esse artigo lá no Moodle, tá? Para que vocês possam ler. É um trabalho bem antigo, então, como eu falei, né, muitas das drogas, né, eles já se conhece os efeitos há muito tempo, né, são drogas que estão na sociedade há muito tempo. Então, os efeitos da cocaína, né, assim como do álcool, eles são conhecidos há muito tempo. Então, um trabalho de 97 mostrando bem as atividades do cérebro sob efeito da cocaína e comparando ela, né? Então nós temos aqui, não se preocupem com as regiões do cérebro, tá? Não precisam se preocupar com cada uma das regiões, apenas olhem de forma geral e observem que no lado A, aqui bem no cantinho que os indivíduos estão com cocaína, nós temos estimulação de várias regiões do cérebro que nós nem temos sinal quando o indivíduo tem uma infusão de solução salina, né? Então percebam como o cérebro, a atividade cerebral aumenta porque nós temos diversas áreas cerebrais atuando, né, trabalhando, que nós não tínhamos nem sinal na solução salina, né? Reparem na terceira foto que nós temos dos dois lados, né, os dois hemisférios cerebrais, nós temos atividade que nós não tínhamos na solução salina, né? Então a cocaína tem esse poder de causar esses efeitos de estimular diferentes regiões do cérebro, né? Então aumento da atividade cerebral, mostrando aquilo que nós vimos lá nas propagandas do vinho lá, né? Que elas aumentam, elas estimulam, né, a nossa atividade cerebral, né? É um fortalecedor, o indivíduo se sente fortalecido. Aqui também, né, só para ilustrar para vocês, então, diferentes regiões cerebrais, né, a atividade de diferentes regiões cerebrais, comparando com a solução salina, que nós não temos nem sinal. Tá? E as drogas perturbadoras. Bom, as drogas perturbadoras, é como eu falei, elas fazem a conexão elas bagunçam as conexões cerebrais, né? Então percebam aqui, nós temos um cérebro sob efeito de uma substância placebo, né? E depois sob efeito de LSD. Olha as conexões, a quantidade de conexões que esse cérebro faz, né, quando ele está sob efeito de substâncias perturbadoras, né? Reparem, ali um cérebro normal, né, as conexões feitas, e depois um cérebro psicodélico, né, a quantidade de conexões que são realizadas por esse cérebro
são muito maiores, né? Então, isso explica as alucinações, né? As visões distorcidas da realidade que os indivíduos têm. Lembre-se, o LSD ele foi criado como um fármaco, tá? Com outros propósitos de uso, né? Se tem notícias do LSD tentando utilizar o LSD para pessoas que têm principalmente problemas de paralisias, né, cerebrais, né, problemas no cérebro, tentando recuperar, né, essas conexões cerebrais, tá? Então ele tem essa característica, né? São os efeitos recreativos, né, que são que é o objetivo dos usuários que não são que não patológicos, né, que são indivíduos saudáveis. O êxtase também, né, mesmo comportamento do LSD, né, também causando diferentes efeitos. Então, nós temos a ansiedade, desorientação, né, ilusões, enfim, uma série de efeitos causados por essas drogas sintéticas. Bom, um outro ponto que nós precisamos entender, né, para a nossa disciplina é por que nós temos essas duas situações que vocês estão vendo na imagem, né? Nós temos indivíduos que consomem álcool, que tomam o famoso bebo socialmente, né? E nós temos indivíduos que, se eles tomarem uma gota de álcool ou de qualquer outra droga, eles não conseguem mais parar. Até que eles caiam e o corpo pare, mas eles por si só não conseguem controlar esse consumo, né? Eles são impulsivos, né? Então, eles são chamados os adictos, né? São indivíduos que chegam no estágio de adicção, que é essa dependência, tá? Então, nós temos essa pirâmide de uso, né? Então, nós temos um grupo, a maioria das pessoas fica no uso recreativo, ocasional, né? O exemplo do álcool, né, daqui da nossa turma, eu acredito que muitos utilizem álcool, né, e talvez ninguém seja adicto, né? Então nós temos só uma fatia pequena que chega no nível de adicção, né? E claro que cada droga vai ter essa sua fatia maior ou menor, né? Esse é um panorama geral, mas a maioria dos casos fica no uso recreativo ocasional. Tá? Qual é o risco? Não se sabe, e nós já vamos falar sobre os fatores que levam os indivíduos de uso ocasional a adictos. Né? Então, quanto maior o número de indivíduos ocasionais nós temos, maior a proporção de adictos, tá? Porque uma porcentagem vai virar adicto. Tá? Então, por isso que é o problema, porque senão nós poderíamos pensar, pô, mas se a maioria fica no ocasional, então nós podemos consumir, né? Mas não é tão simples assim, tá? Porque nós temos uma porcentagem de pessoas que vão se tornar adictos, tá? Só a definição da adicção, né? Guardem esse conceito também, né? A autoadministração da substância, né? De uma forma incontrolada, né? Então o indivíduo ele ingere aquela substância, né? Ele está viciado naquela substância, ele não consegue parar de ingerir, né? De forma compulsiva, tá? Então é caracterizado pela fissura, né? A fissura é o mesmo craving, né? Vocês vão encontrar também como craving, né? Que é o desejo incontrolável de utilizar aquela substância, tá? E esse indivíduo ele tem a falsa sensação de que ele para a qualquer momento, né? No momento que ele quiser parar, ele simplesmente para e não consome mais, tá? Então é bem comum a gente ver os indivíduos adictos dizendo, não, eu não sou viciado, no momento que eu quiser parar, eu paro, né? E é uma falsa sensação, tá? Bom, então quais são os fatores, né, que influenciam na transição de um indivíduo de uso recreativo, né, ocasional, para se tornar um adicto? Como eu falei, são multifatores, né? Nós temos, por exemplo, a personalidade, né? Então vamos pegar o exemplo do etanol, que é muito fácil da gente ver. Um indivíduo que ele é muito tímido, muito introvertido, né? Ele sai, ele vai em algum lugar, ele consome uma dose regular, moderada de etanol, né, de álcool, e ele muda totalmente seu comportamento, né? Ele não consegue interagir com ninguém, ele consegue interação, ele consegue se desinibir, né? Sair melhor. Isso tende a ele querer reutilizar essa substância para ele se sentir melhor, né? O cérebro dele vai pedir para ele. Né? Nós temos também os traços genéticos, né? Filhos de pais com problemas de consumo de drogas, né? Eles têm uma tendência maior a se tornarem, né, adictos,
nós temos os comportamentais, né? Então, o comportamento do indivíduo, né? Eu chamo comportamento junto com a idade, né? Todos nós já tivemos 18 anos, 17 anos, que é a fase dos jovens, né? Que a gente quer experimentar tudo, conhecer tudo, né? Então, essa característica comportamental de querer experimentar diferentes substâncias, né? Também pode influenciar. A idade em especial, né? Quanto mais jovem, né, o cérebro de um adolescente ele está em formação, ele está amadurecendo, né, ele está maturando as suas conexões. Ou seja, quanto mais jovem esse indivíduo é exposto a qualquer substância, né, não é à toa que nós temos as campanhas para utilização, para venda de cigarros e bebidas alcoólicas somente para maior de 18 anos. Por quê? Quanto mais cedo é essa exposição a uma substância psicoativa, né, com atividade no cérebro, maior a chance dele se tornar um adicto. Justamente porque o seu cérebro não está maduro o suficiente, né? As conexões do cérebro ainda não amadureceram. Então, qualquer coisa que possa bagunçar essas conexões tende a dar mais chance, né, dele se tornar um adicto. Tá? Então, por isso que existem essas campanhas, não à toa que existem essas campanhas de tentar não vender bebidas alcoólicas nem cigarro para os jovens. Né? A recorrência, né? Um indivíduo que consuma qualquer droga, qualquer substância de forma recorrente, 2 vezes por semana, 1 vez por semana, 3 vezes por semana, 5 vezes por semana, quanto mais vezes ele consome, maior a chance dele se tornar adicto, né? Ele está se expondo mais vezes, muito mais chance ele vai ter. Tá? Nós temos o estado nutricional, né? Então a quantidade de cerveja, por exemplo, para deixar um indivíduo de 80 quilos embriagado é uma. A quantidade de cerveja para deixar um indivíduo de 50 quilos embriagado é muito menor. Né? Então, se ele precisa de muito mais, ele vai ingerir um consumo muito maior. Né? Então, se ele tem um consumo maior, a chance dele se tornar adicto é maior. E também fatores sociais. Eu até destaquei em vermelho, né, os fatores sociais, porque por muito tempo no mundo todo, né, se pensava que o problema das drogas ele era um fator, ele era do pobre, né, ele não chegava nos grandes centros urbanos, ele era um fator que estava nas periferias das cidades, na favela, nas periferias das cidades. E hoje a gente vê que não, né? Hoje a gente vê que não, que cada vez está mais espalhado o consumo de drogas, né, na população, né? O que muda um pouco, né, é as características dessa droga, né? Então nós vamos ter, por exemplo, nas periferias, né, nas favelas, nós vamos ter drogas com mais impurezas. Nós vamos ter, por exemplo, o alto consumo do crack, que é uma droga muito barata. Né? Já nos grandes centros urbanos, nos lugares com maior poder aquisitivo, nós vamos ter um consumo maior da cocaína. Tá? Então, o que muda é isso, mas o consumo não é uma coisa exclusiva, né, do pobre, uma situação exclusiva das periferias, e sim é uma coisa que está, né, dentro da nossa sociedade inserida. Tá? E claro, os fatores sociais eles podem influenciar na transição, né, justamente porque nós podemos, por exemplo, a criança que cresce já vendo, né, os seus pais usuários, ela cresce num mundo que ela não vê perspectiva, né? Então ela, por exemplo, perdeu o pai ou a mãe ou os dois, né, para o tráfico, para a criminalidade muito cedo, ela acaba crescendo sem perspectiva, né? Então ela acaba, por vezes, ela não vê outro caminho, né? E por isso que é interessante da gente ter essas disciplinas, né, que são multidisciplinares, porque nós precisamos atuar em todas as frentes. Né? Esse não é um problema somente das forças de segurança ou dos médicos, ele é um problema amplo. Né? Então, quanto mais pessoas de diferentes áreas nós tivermos dentro desse problema, tentando ajudar, tentando criar, né, alternativas, é melhor. Tá? Então, esses são os fatores que influenciam na transição. Né? Então, mostra que é multifatorial, assim como, da mesma forma, a luta contra a dependência química, ela é multidisciplinar. Né? Nós não temos um grupo específico contra a dependência química. Né? Nós temos uma grande equipe.
tá? Aqui também mais alguns fatores, né? Então nós temos fatores de riscos e fatores de proteção, né? Que só os ambientais e individuais, né? Então, fatores de risco, disponibilidade de droga, né? Isso agrava, né? Aumenta a chance do indivíduo desenvolver a adicção e consumir substâncias psicoativas, né? Então, a disponibilidade de drogas, a pobreza, né? As mudanças sociais, a cultura do círculo de amigos, diversos fatores, né? Que podem influenciar em aumentar o consumo de drogas e proteger. Mas lembre-se, é como eu falei, por muito tempo, né, eu até trago esse slide justamente para nós ver como se pensava que não. Né, a pobreza é um dos fatores que pode levar o indivíduo ao consumo de drogas. E não, né, é bem como eu falo. O que muda é a droga, mas o consumo ele está enraizado. Né? Nós temos históricos de muitos anos as pessoas utilizando drogas. O que muda é isso. Né? Hoje, na nossa sociedade, pensando no Brasil, nós temos em todas as classes sociais. Né? Ele não é um problema do pobre, nem das pessoas que estão nas periferias. Não, ele é um problema enraizado na nossa sociedade, né? que todos nós estamos sujeitos, né? Não é uma coisa exclusivamente do pobre, né? Então lá atrás pensava, não, as drogas afetam aos pobres, né? As classes sociais mais baixas. E a gente vê que não, tá? Nós temos então as drogas, né, com diferentes potenciais de desenvolver a dependência física, a dependência psicológica. Nós vamos conversar ao longo da disciplina o que são essas duas dependências, tá? E também desenvolver a tolerância, né, que é quando o indivíduo ele precisa ingerir mais quantidade daquelas substâncias para obter os mesmos efeitos. Né? Então nós temos diferentes drogas gerando diferentes tolerâncias, né? O nível de tolerância. E também a dependência. Vocês estão vendo que tem drogas, essa tabela já está um pouco desatualizada, mas para fins didáticos a gente consegue observar, tem drogas que elas não são capazes de desenvolver alguma dependência, né? Mas em compensação elas podem causar tolerância, né? Outras não causam dependência física, né? Várias ali não causam dependência física, mas elas causam uma dependência psicológica, tá? Então nós vamos conversar mais sobre as dependências nos nossos próximos encontros. Se eu não me engano é nosso terceiro encontro, tá? Bom, o mecanismo comum cerebral, né, da nossa comunicação neuronal é como eu falei para vocês, neurônios, né, relembrando um pouco, que partem de uma região cerebral e chegam em outra, né, liberando neurotransmissores. Tá? Então nós temos a nossa célula pré-sináptica, nós temos a nossa célula pós-sináptica, nós temos, né, a liberação de neurotransmissor na fenda, né, na fenda sináptica, e esses neurotransmissores se ligando a receptores na nossa célula pós-sináptica e gerando um efeito. Tá? Esse é o mecanismo clássico de comunicação neuronal no nosso cérebro. Todos os nossos pensamentos funcionam dessa maneira, né? A nossa comunicação cerebral normal, ela ocorre dessa maneira, tá? Essa figura ficou um pouco maior, né? Ficou um pouco distorcida, mas facilita de vocês verem, né, a quantidade de elementos que participam desse processo de sinapse. Nós também vamos abordar com mais detalhes as sinapses, mas já relembrando um pouco vocês, né? Então nós temos ali a liberação de neurotransmissores na fenda sináptica, né? As vesículas contendo o neurotransmissor chegando ao terminal do neurônio pré-sináptico, né? Então nós temos todas esses componentes participando da sinapse. É importante vocês já relembrando, né, a sinapse, esses conceitos, porque quando nós falarmos das substâncias psicoativas, nós vamos falar muito dos neurotransmissores, né, e dos neurotransmissores que elas interagem. Então é importante ter claro, né, para nós o desenho da sinapse, como que ocorre as sinapses, né, é um mecanismo de comunicação neuronal. Relembrando então as estruturas cerebrais, né, e as funções cerebrais, tá? Depois vocês podem pausar o vídeo e observar com mais detalhes cada uma dessas estruturas, né? Isso é importante para que vocês possam, quando nós começarmos a falar das drogas, atuando, né, por exemplo, o álcool, que deixa as pessoas mais desinibidas, né, aí nós vamos falar, por exemplo, o álcool atua no córtex pré-frontal.
Então vocês já vão ter entendido, bom, o córtex pré-frontal é responsável por essa atividade. Então a gente consegue entender, né, por que o álcool causa esse efeito. Tá? Então é uma maneira de vocês compreenderem muito melhor os efeitos que nós vamos ver das drogas em si. Né? Aqui então nós temos as principais estruturas e as suas funções. Tá? Aqui só mais uma foto das sinapses, né? Então é a forma de comunicação neuronal, né? Então as moléculas contendo neurotransmissores elas partem, né, ao longo do neurônio e chegam no terminal sináptico liberando o neurotransmissor, né, na fenda sináptica. Né? Então nós temos o impulso nervoso que faz com que essas vesículas sinápticas cheguem até o terminal do neurônio. Né? E esse neurônio, né, ali, essas vesículas se fundem a esse neurônio e liberam o neurotransmissor na fenda. No outro lado da fenda, então nós temos um neurônio chegando e nós temos a fenda sináptica, que é o espaço entre os neurônios. Do outro lado, nós temos um neurônio pós-sináptico, né, cheio de receptores. Né? Então, o que vai acontecer? Esses neurotransmissores que estão na fenda sináptica, eles se ligam nos nossos receptores que estão no neurônio pós-sináptico. E aí eles fazem a comunicação neuronal. Vocês viram que eu botei bastante informação sobre a sinapse. Nós vamos falar de novo sobre sinapses nas nossas próximas aulas. Tá? É importantíssimo que vocês estejam bem claros com mecanismos de sinapse, tá? Porque depois, quando nós começamos a entrar nas drogas, né, nas diferentes tipos de drogas psicoativas, vocês vão ver que muitas delas elas atuam nesse mecanismo. Tá? Então, ou elas podem atuar diminuindo a ligação, dificultando a ligação do neurotransmissor com o neurônio, com o receptor do neurônio pós-sináptico. Né? Elas podem bloquear a recaptação de neurotransmissores que estão na fenda sináptica. Entendeu? Então, é nesse mecanismo que as drogas vão atuar. Tá? Então, por isso que eu bati bastante nas sinapses, para que vocês relembrem tudo isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me escrever, então, para a gente esclarecer elas. Tá? Nós vamos ter os atendimentos, então, e tenham bem claro o mecanismo de sinapse, né? Em especial sinapses químicas, para que vocês possam compreender o mecanismo das substâncias. Tá? Um neurotransmissor muito importante, né, com as substâncias psicoativas, né, é a dopamina. Né? A dopamina ela é conhecida como neurotransmissor do prazer, né? Como a molécula do prazer. Tá? Então, a dopamina, vocês vão ver agora não na nossa próxima, no nosso terceiro encontro, nós vamos falar sobre o mecanismo de recompensa cerebral, né? Que é como que o nosso cérebro se sente recompensado, como que ele compreende as atividades que a gente faz e entende que aquela atividade é boa ou aquela atividade é ruim. E por que a gente quando come um chocolate a gente sente vontade de comer a caixa inteira? Né? E vai ficar cada vez mais claro, nós vamos abordar mais de que forma que acontece a adicção. Né? Por que o indivíduo, quando ele toma um copo de cerveja, ele não consegue mais parar? Ele precisa beber até que ele apague. Tá? Então, nós vamos falar bastante nas nossas próximas aulas da molécula de dopamina, tá? Que é conhecida como a molécula do prazer. Só para exemplificar, tá? No nosso cérebro, atividades do dia a dia que nós realizamos, tá? Então, por exemplo, o relacionamento, relacionar-se com o nosso namorado, a nossa namorada, colegas, amigos, libera dopamina. Escutar uma música, comer um chocolate, comer uma comida que goste, todas essas atividades elas liberam dopamina no nosso cérebro. Tá? Na verdade, todos os hobbies, né? Então, tudo que vocês têm como hobbies, ver um filme, assistir uma série, ler um livro, caminhar, correr, tudo isso faz a liberação de dopamina no nosso cérebro. O que acontece? Em diferentes áreas, né, do nosso cérebro, em especial ali nós temos a liberação de dopamina no núcleo accumbens, no córtex pré-frontal, e isso faz a gente se motivar, a gente a continuar a realizar aquelas atividades. O problema está quando a gente coloca
as drogas. Tá? Então esse é o grande problema que a gente enfrenta na luta contra as drogas. Por quê? Essa liberação, essa utilização de drogas, ela causa uma liberação de dopamina no nosso cérebro muito grande, né? Causando uma gangorra desproporcional ao que a gente atinge com atividades normais, atividades prazerosas para nós. Não é à toa que, se vocês olharem, os indivíduos usuários de drogas, principalmente os adictos, né, que já estão numa fase avançada de consumo, né, um consumo exagerado, eles geralmente são pessoas que deixaram a família, ou a família os abandonou e eles não procuram mais a família, né, eles não têm círculos de amizade, né, então é como se o cérebro desses indivíduos ele se reprogramasse, né, e vivesse apenas para consumir a droga e obter mais droga, consumir a droga e obter mais droga, consumir a droga e obter mais droga. Então, nesse ciclo é que começam a aparecer, por exemplo, os pequenos roubos, né? Os indivíduos eles vendem tudo que tem, eles dão as roupas, eles dão se eles ganham algum presente, eles dão para obter mais droga, né? Então, é nesse momento que ele acaba perdendo o controle, né? E o cérebro dele, ele só pensa na droga, tá? Então, nós vamos conversar bastante sobre esse circuito, tá? Sobre sobre a dopamina como centro, né, da maioria das drogas. Cada uma tem o seu mecanismo, né, a sua ação com determinados neurotransmissores, tá? Isso é normal. Mas a dopamina, ela é o ponto-chave. Todas as drogas, de forma direta ou indireta, vão bagunçar, né, vão desregular essa liberação de dopamina. Tá? Então, o que acontece? O indivíduo ingere aquela substância e aumenta a liberação de dopamina. O que vai acontecer? O cérebro vai querer mais daquela substância, né? E aí entra nesse ciclo vicioso que a gente vai conversar ao longo da nossa disciplina. Tá? Então, lembrem daquelas funções do cérebro, né? Então, uma substância que bagunça, né, essas funções, né, e ao mesmo tempo bagunça essas funções e aumenta o prazer, automaticamente o cérebro, né, vai pedir mais, né? Então é como eu falo para vocês, é como se o cérebro desse indivíduo ele pedisse mais droga. Então ele vive correndo em círculos, né? Ele consome a substância e aumenta o prazer, né? Então ele tem essa liberação de dopamina e ele corre atrás de mais substância, porque o cérebro está dizendo eu preciso de mais, né? Então por isso vocês pensando já, né, antecipando um pouquinho a nosso próximo encontro, vocês já conseguem entender, né? Imagine um indivíduo que ele não tem muita perspectiva, tá? Ele encontra uma substância, que o consumo daquela substância seja aspirado, seja injetado, seja fumado, seja da forma que for, dá prazer para ele. Então o que acontece? O cérebro aprende isso. Ó, eu estou num estado que eu não, né? A gente tem no nosso dia a dia a gente tem pequenas oscilações de humor e a gente mantém mais ou menos o mesmo nível. Né? Então imagine um indivíduo que tem problemas, né? Então nós vamos conversar ao longo da disciplina os problemas familiares, diferentes causas que levam o indivíduo a consumir drogas, né? E vocês imaginem, então ele está com problemas, diferentes problemas na vida, né? E ele encontra uma substância que pode melhorar ele. E aí ele acaba consumindo essa substância e, obviamente, né, o cérebro que está num estado ruim, de atividade cerebral baixa, né, não tá bem, o indivíduo não está se sentindo bem, ele encontra uma substância que dá prazer a ele. Então, né, acaba fortalecendo esse mecanismo e ele vive para consumir a droga e obter mais droga, consumir a droga e obter mais droga. Né, vive nesse ciclo. Tá bem? Pessoal, essa foi a nossa primeira aula. Tá? Na nossa próxima aula, no nosso próximo encontro, nós vamos entender os mecanismos de farmacocinética e farmacodinâmica. Tá? A princípio, para não ficar uma aula muito, muito, muito grande, né, muito cansativa, eu planejo fazer 2 aulas menores ou fazer uma aula um pouco menor, mais enxuta e mandar alguns podcasts, algumas leituras para vocês, algumas coisas para vocês complementarem essa aula, tá? Porque ela é uma aula, tem muitos tópicos, né? Ela é uma aula bem grande, né? Nós temos bastante conteúdo para abordar
tanto de farmacocinética quanto de farmacodinâmica. Tá? Na farmacocinética, nós vamos entender o que o nosso corpo faz com uma substância. Esquecendo, entre aspas, nós vamos deixar as drogas um pouquinho de lado, tá? Nós vamos guardá-las na gaveta. E a farmacodinâmica, o que as drogas fazem no nosso corpo, o que os fármacos, como a gente falou, fazem no nosso corpo, né? Quais são as respostas que os fármacos dão no nosso corpo, tá? Também, mecanismo normal, tá? De qualquer fármaco que haja em qualquer órgão, qualquer tecido. Tá? Então, a ideia é nos entender esses mecanismos para quê? Para que nós consiga, quando nós passarmos para as classes de drogas, lá os tipos, nós consigamos entender, bom, essa droga ela é aspirada, então ela é absorvida de tal forma, ela é distribuída de tal forma, né? Os efeitos se dão, então nós consiga compreender, tá? Mas o mecanismo clássico de farmacocinética e farmacodinâmica, tá? Eu agradeço a todos vocês que assistiram o vídeo, né? Eu sigo à disposição. Qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer dúvida, vocês não precisam hesitar de me contatar, tá? Vocês têm todos os meus contatos, vocês podem me contatar pelo endereço de e-mail, tá? Vocês também me encontram, né, pelo AVA, né? Então vocês podem colocar ali no fórum, no próprio fórum da disciplina, nos avisos, vocês podem colocar ali a dúvida que vocês quiserem, e nos nossos encontros semanais, né? No horário de atendimento da disciplina, né? No momento que eu estou gravando esse vídeo, a gente ainda não decidiu qual é o horário de atendimento da disciplina, mas a princípio será no dia da nossa aula, né? Ou seja, nas terças-feiras, às 13h30, eu vou estar online para conversar com vocês. Caso tenha mudado, vocês podem desconsiderar essa parte do vídeo, tá? E aí a gente vai realizar o atendimento nos dias e horários que a gente combinou. Tá? Eu desejo então para vocês bons estudos e seguimos. Qualquer dúvida podem me contatar. Até mais. Valeu!